Olá, famílias atoladas no encrenca braba. Olá, famílias atolados no encrenco brabo. Eu sou Otávio UK. Esse aqui é o Super 8 e hoje a crítica tem rasgado a maior seda pra esse filme, o público tem se dividido. E você? De que lado será que você vai ficar, hein? Vamos analisar? Vamos? Vamos sim! Bora! Esse filme é o novo não sei o quê? Se eu não tiver medo, posso te chamar de bunda mole? Se eu não conseguir dormir, você vem ficar de conchinha comigo? Tudo isso e muito mais agora. Essa crítica vai ser dividida em duas partes, a primeira sem spoilers, e na segunda vai ser uma parte especial separada com spoilers, onde eu vou explicar as minhas interpretações e indagações sobre o filme. Belezures? Então vamos começar. Após a morte de uma veinha, sua família tenta lidar com a perda, ao passo que dá continuidade a uma rotina meio sem graça e um tanto esquisita. Só que estranhos acontecimentos e uma atmosfera macabra começam a cercar a mãe, pai, filho e filha, que entram numa disputa acirrada para ver quem perde a cabeça mais rapidamente. Ao sair do filme, eu percebi que eu tinha experimentado um milkshake de sensações incômodas, mas positivamente incômodas. Hereditário tem tudo o que se procura num filme de terror. É estranho, é misterioso, é angustiante, tem violência, tem tensão. É um daqueles filmes que demora a sair de você mesmo depois de horas após você ter visto. Também não é um filme fácil. Não que seja tão cabeçudo assim, não é o caso. Mas é que ele tem os seus bons mistérios, aguça a nossa curiosidade e geralmente não entrega tudo assim de cara gratuitamente. E eu digo geralmente porque teve um breve momento que a direção teve uma recaída e inserir uma fala com um resuminho bem expositivo. Eu podia e queria muito ter saído do filme sem isso. Estaria cheio de interrogações na cabeça, mas super empolgado para ligar os pontos sozinho. Felizmente, o filme não dá todas as respostas tão direta e explicitamente assim. Ainda bem, né? Um grande mérito do roteiro que vai plantando as informações cuidadosamente e isso vai construindo um mistério diferente daquele que a gente está acostumado. Talvez o maior mistério seja onde essa bagaça de filme quer chegar? Porque parece que nada demais está acontecendo, mas tá. E como tá? Basta ficar atento a algumas pequenas esquisitices espalhadas que você vai ver que vai fazer toda a diferença. Tudo orquestrado na medida para despertar o nosso encafifamento e assim segurar o nosso interesse. Pode ser que não aconteça com você, mas eu mesmo fiquei muito intrigado. E a cada minuto eu ficava mais e mais imerso. Ponto também para a direção de Ari Aster, que também é o roteirista. Até por isso o roteiro e direção são tão harmoniosos. Percebam como ambas as funções exploram os acontecimentos de forma provocativa. Em momentos mais simples, Ari Aster aposta nas relações e no desenvolvimento dos personagens. Em situações mais chocantes, o cineasta estende um momento e suas consequências até um nível sufocante. A gente quer que a montagem corte logo para que a gente se alivie dessa tensão toda e pule logo para um futuro quando tudo aquilo já vai ter passado. Mas esse, filhotes, é um filme de terror inteligente e a narrativa não vai nos poupar assim tão facilmente. Haha! Não mesmo. Ela estende certas situações por bastante tempo, que nos aproxima dos personagens, nos faz experimentar o que eles estão sentindo e isso faz com que a gente encare tudo com o maior peso. Uma sacada perspicaz perceber que as consequências de algo drástico podem ser até mais tenebrosas do que o próprio acontecimento. E depois, quando o filme se rende mais claramente ao terror, podia facilmente ter caído na cafonice e no ridículo ao invés do aterrorizante. Algo que, ao meu ver, aconteceu com o recente Verônica. Mas o diretor novamente teve consciência do terreno onde estava pisando, percebeu o risco que corria com certas decisões visuais e usou a seu favor as genuínas reações do seu elenco para equilibrar a situação. E assim ele conseguiu fazer com que os eventos mais implausíveis parecessem reais. Mas tem duas cenas mais emblemáticas nesse sentido. A primeira ganha credibilidade através da reação da Toni Collette, que une interesse e pavor ao mesmo tempo. Na segunda, o que faz isso é a mistura dos sentimentos de cada membro da família, envolvendo ceticismo, horror, preocupação, etc. e tal, numa cena linda filmada através de um longo plano que, ao demorar para cortar, estende e mantém o desconforto no teto. E aí então, depois que o filme introduz o elemento fantástico de vez, o caminho para o terror visual fica aberto. Caminho no qual o diretor segue firme sem desapontar ao usar recursos que realmente funcionam. O mais impressionante é a precisão desse filme. Ele não precisa fazer muito e mesmo assim consegue assustar e arrepiar para os cabojes verdes quânticos. Sabe os famigerados jumpscares com acordes da trilha? Pode esquecer. Aqui o sujeito consegue assustar
destacam barulhos simples e até completamente no silêncio. Tá pensando que, menino? Não é pouca bosta não? Parabéns também à trilha sonora, ela sabe o momento de falar e sabe o momento de se calar. E geralmente age de forma contraintuitiva. É tensa e esquisita em momentos singelos, quando a maior parte das trilhas sonoras costumam apenas acompanhar de forma tranquila ou se calar, e ela se cala quando as demais trilhas costumam narrar o terror demais. Ou seja, quando tá tudo quieto, a trilha não deixa a gente relaxar. E quando o bagulho aperta, a direção confia tanto no seu taco que rejeita a trilha. Ari Aster. Guardar esse nome porque eu quero ver mais coisa desse cara. Mas o filme funciona também como um drama sobre luto, explorando como as pessoas podem reagir por não saber lidar com a perda e como isso pode abrir portas perigosas que minam relacionamentos e degeneram personalidades. E o talento / esforço do elenco, se já estava funcionando no terror, aqui se destaca ainda mais. A começar pela performance da Toni Collette, que pode chegar forte na temporada de premiações e garantir pelo menos algumas indicações. A atriz dá uma verdade absurda a uma personagem que atravessa uma mistura de fases complexa e pouco convencional. Ela consegue ser intensa ou apática quando precisa, consegue mandar um texto carregado de desprezo, alívio ou ódio, mas exibir culpa na cara e na entonação por estar se sentindo assim. Quando sente dor ou medo, esse sentimento é tão intenso que nos contamina. E se ela perde o juízo, ela aterroriza demais. Já a função da pivetinha é nos desorientar. Ela tem uma aparência diferente, mas o que nos perturba mesmo é o seu comportamento e falas esquisitas nível hard. A todo momento a gente fica matutando qual será dessa guria. Já o moleque Alex Wolff não se destaca muito, mas acerta em praticamente tudo que oferece. Enquanto a menina desorienta, ele tá desorientado, praticamente representando a posição do público naquela história. E para fechar o elenco principal com chave de ouro, o papel de Gabriel Byrne parece fácil. Ele parece um zero à esquerda e é só isso, mas ele ocupa a posição importante de compasso daquela família. Além de ser importante para a história, é importante para o desenho do roteiro. Enquanto os ânimos se inquietam para todos os lados, ele tenta manter a paz e a sanidade em ordem. E num breve momento em que as coisas parecem ter saído do trilho, a preocupação escapole na sua feição, misturando um ceticismo consciente e um pavor inconsciente. Não é uma atuação que salta aos olhos, mas o seu brilhantismo está escondido na sutileza. Junta tudo isso e a gente tem uma família tão intrínseca e psicologicamente desconectada que mais parece amaldiçoada. E isso faz com que a gente fique incomodado o tempo todo. Hereditário parece um pesadelo, com a diferença de ter uma história bem definida e coesa, se estabelecendo como mais um brilhante exemplar daquele tipo de terror mais lento, misterioso, reflexivo e preocupado com os dramas dos personagens, como A Bruxa e Ao Cair da Noite. Talvez seja um pouco mais acessível que esses por ter mais elementos do terror clássico, mas também não se engane, tá longe de ser aquele terrorzão de shopping center que a garotada adora ir em grupo para tomar uns sustinhos. Pois bem, agora vamos falar de spoilers, porque chegou o momento da gente desvendar os mistérios do filme. Se você ainda não viu o filme, não veja essa parte, não seja curioso mesmo. Volte aqui depois que vir o filme, beleza? Então estejam avisados. O filme começa no velório da véia. A filha dela, Annie, comenta que tem um galerê lá que ela nunca viu na vida, o que já seria uma pista de que a sua mãe escondia uma vida secreta, no qual era líder de um grupo satânico para trazer para a Terra um capiroto chamado Paimon, que, de acordo com a mitologia pagã, é um dos demônios bambambam do inferno e lacaio fiel de Lúcifer. Além de grande sabedoria, sabe o passado e o futuro, faz espíritos aparecerem, cria visões, reanima mortos, controla os vivos e o cachimbo A4. Para quem chama ele para a Terra, ele dá conhecimento e proporciona um grande ganho de bufunfa e posições de status sociais e profissionais. Pois então, na cena da reunião do grupo de autoajuda, Annie contou que seu irmão tinha esquizofrenia e se matou porque dizia que a mãe queria colocar pessoas dentro dele. Isso já nos revela que, na verdade, a véia já havia tentado executar o ritual com o próprio filho e falhou porque ele não aguentou a pressão e se suicidou. E então a esperança da véia chechelenta era que Annie tivesse um filho para que, no futuro, ele fosse usado porque o tinhoso precisava de um corpo masculino. Deve ter sido nesse período e graças às peripécias da mãe com o ocultismo que Annie adquiriu o sonambulismo. Anos mais tarde, Annie não queria ter um filho, talvez temendo que ele fosse sofrer o mesmo destino de seu irmão, mas a véia a pressionou até que Annie finalmente engravidou. Mas ela continuava relutante com a ideia e inclusive tentou de tudo para abortar, mas falhou porque provavelmente a véia já andava fazendo suas bruxarias pesadas para proteger o feto. Então o menino Peter
Peter nasceu e Anne, tererê da vida com a mãe, não permitiu que ela se aproximasse do filho. Só que aí, anos mais tarde, Anne engravidou novamente e a véia manipuladora como a peste fez as pazes com a filha para acompanhar a gestação de perto. Nesse momento, para não falhar por uma terceira vez, a véia tratou de fazer a menina uma hospedeira do capiroto, talvez antes mesmo dela nascer. Mas ao que me pareceu, o demônio não podia morar definitivamente na garota. Tipo, ele podia usar como hotel, mas foi o suficiente para estabelecer um tipo de vínculo que a fazia agir de forma estranha e macabra. Segue a história, a gente esperando que ela seria a protagonista do filme, uma reviravolta de cair o queixo acontece e a garotinha literalmente perde a cabeça. Mais tarde, a gente pode interpretar que até o acidente foi orquestrado pela seita e pelas forças do mal. Então, durante o luto pela filha, Anne conhece Joan por acaso, que não foi tão por acaso assim. Na verdade verdadeira, Joan fazia parte da seita e talvez fosse a segunda no comando depois da véia. Seu real intuito era o quê? Apresentar o sobrenatural a Anne para que ela tivesse a iniciativa de tentar se comunicar com a filha. Só que o texto que a Joan deu não era para Anne ficar no zap zap com a filha morta, mas servia sim para abrir as portas do inferno para que o demônio Paimon pudesse possuir o seu filho Peter. Com um passe livre na casa, o demo ganha força, assombrando a família, depois trata de submeter Anne à posição de serva, elimina o pai da família, que não teria utilidade alguma, até que finalmente o capiroto toma o corpo de Peter para si e completa sua entrada no mundo. Nesse momento, outros membros da seita aparecem. Eu acredito que os peladões sejam espíritos, porque eles aparecem em momentos muito facilmente, e alguns deles até aparecem antes no filme, chamando ou sorrindo pro pessoal da família, e ninguém mais parecia vê-los, só com o filme em mãos para eu ter certeza mesmo. Sobre as maquetes, como a gente pôde ver no início do filme, os próprios personagens estão dentro de uma, o que pode ser uma alegoria para as manipulações e observações que aquela família sofria sem ter o menor conhecimento. Era como se eles próprios vivessem como se fossem bonecos numa maquete. Bom, agora só teve uma paradinha que eu não consegui ligar muito bem os pontos, que é a seguinte: se a véia tinha se reaproximado da família e sabia que o Paimon queria um corpo masculino, por que ela não tratou de botar logo o coisa ruim no corpo do Peter? Ela já tava na casa, ela já tava junto. Por que botar no feto se tinha chance de ser uma menina? Enfim, deixo a reflexão aí no ar. Bom, e se você tiver outras interpretações, inclusive mais alegóricas, estão valendo também. Como aquela relacionada ao medo de se criar uma família e perpetuar assim problemas e características hereditárias que o assombraram durante a sua vida. E isso faz sentido porque, de certa forma, até concatena com o título do filme. E essa é a minha reação ao filme. E, gente, não é mentira, durante um pedaço do filme eu realmente me peguei com essa cara. Mas, ó, também não vão elevar a expectativa ao máximo. A expectativa é sempre um cocô. Você pode ficar ansioso, mas a expectativa você já começa a ficar imaginando o que é que vai acontecer, o que é que pode acontecer. E se não for como você tá direcionando, aí ferrou. Curiosidade? Ansiedade? Show. Expectativa? Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima e...